gripe A volta a preocupar no Rio Grande do Sul. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o número de mortes chega a 15 e ultrapassa o total do ano passado. No início de julho, a Prefeitura de Santa Maria recebeu 6.600 doses da vacina. O convidado de hoje do Unifra Entrevista é o secretário municipal de saúde, Flávio Brum. Secretário, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado pela gentileza. Agradeço ao Unifra pela oportunidade de eu poder contribuir. Secretário, já vamos começar esclarecendo os números, né? Porque Ótimo. O senhor me alertou no nosso bate-papo aqui antes da entrevista que a ideia não é assustar a população. Na verdade, ultrapassou o número de casos, mas em um. Exato. O ano passado foram 14 em todo o Rio Grande do Sul e esse ano 15. E Santa Maria, como está dentro dessa estatística? Assim, sabe que quando você fala em doenças, as coisas são momentâneas. Presente, a gente está assim, sem nenhum caso de óbito. Temos alguns casos suspeitos, mas... Quantos nós temos suspeitos? Uns 4 ou 5, só que dependem de confirmação do laboratório. E como é feito esse exame até para a população exatamente. saber? Então, assim, para as pessoas entenderem o que são os casos suspeitos. São os casos que foram internados. Vamos deixar a coisa de maneira simples. Tu chegasse com um quadro da nossa antiga gripe, como eles chamam os infectologistas costumam, e os sanitaristas, dizer gripe nova e gripe antiga. A gripe antiga sempre existiu, em algum momento se fazia algumas campanhas de vacinação, mas a partir de 2008, 2009, quando as epidemias que se tornaram um pânico mundial, se mudou a denominação, se constatou que era um outro tipo de vírus. Muito bem, aí começaram a se detectar. No começo se demorava muito mais a detecção. Hoje o LACEN, que é o laboratório do estado, faz extremamente rápido. Mas fica em Porto Alegre. Fica em Porto Alegre, mas ainda demora. E exames de quem que são colhidos? Não são das pessoas que chegam no posto com um quadro de gripe, isto é, febre, mal-estar, sintomas de tosse, muitas vezes acompanhados de um quadro quase em direção a um quadro de uma pneumonia, uma coisa mais avançada, mas que tu inicia a medicação imediatamente, o que a gente costuma chamar o Tamiflu, em função do seu nome mais simples, então ele se disseminou, que é o nome comercial da droga, e tu inicia o tratamento na hora. A determinação é muito simples. Houve suspeita, trata, não é para discutir. Tem todos os postos da rede pública da prefeitura, tem a medicação. Então, assim, não tem por que não usar. Há um tempo atrás, quando não havia, eu me lembro bem desta época, que se tinha que buscar medicamento, inclusive fora do Brasil, porque tinham esgotado. As farmácias não tinham, nenhuma farmácia tinha, tudo era... Embora hoje continue com receita médica, não existia mais. Aí se resolveu o problema, se repuseram os estoques. Então, o que se faz? A determinação é tratar. Todo médico foi orientado, um período atrás se fez uma capacitação dos profissionais da rede, adequando quem deveria ser tratado, para que se diminua a quantidade de pessoas que, porventura, possam ir para um hospital. É importante, secretário, a gente esclarecer a população que são 2 momentos. Um primeiro momento que é preventivo, que é a vacina, que é essa que chegou, e um segundo momento que é o Tamiflu. Exatamente. Mesmo, às vezes, pessoas que têm sido vacinadas, que como toda vacina, ela precisa fazer o que a gente chama, em termos técnicos, uma reação antígeno-anticorpo. Em termos leigos, seria assim, o organismo reconhecer que entrou algo diferente. Então, ele demora um certo tempo para se preparar. Por isso que a vacina é importante, e a gente aproveita esse gancho para dizer que as pessoas precisam se vacinar. A prioridade são os grupos de risco. Sempre. E isso é um outro assunto que depois nós podemos debater, o que são grupos de risco e como é que nós podemos ampliar. Porque grupos de risco é uma definição que pode ser talvez um pouco mais abrangente. Voltando à medicação, chegou no posto, foi tratado, não desenvolveu o quadro... aí o quadro viral passa a ser um quadro, muitas vezes, uma pneumonia. Aí passa a se desenvolver um quadro associado bacteriano, que fazem as pessoas ir
para o hospital com uma síndrome que a gente chama de angústia respiratória, que é uma lesão pulmonar muito mais grave, que é o que leva à morte, ao óbito dessas pessoas, independente da faixa etária. E só o médico está habilitado, capacitado para identificar esse quadro. Por isso que é importante procurar o atendimento médico. Os demais profissionais de saúde devem cooperar e ajudar em casos que eles possam suspeitar que essa pessoa procure um posto. Um agente comunitário, alguém da estratégia da família suspeita que alguém de uma determinada casa está fazendo uma visita e suspeita que assim que aquela pessoa possa ter, deve encaminhá-la o mais rápido possível ao posto, por uma razão muito simples. A medicação é eficaz, isto é, ela vai ter o efeito, ela não é eficiente, é eficaz, isto é, atinge-se o objetivo, se for detectado num período de 48 horas. Depois disso, ela já não tem a eficácia necessária. Então por o diagnóstico isso, precoce é com certeza. E assim, e hoje, como se tem mais conhecimento da doença, se tem mais preocupação, os números de óbitos provavelmente baixaram ou se estabilizaram em função dessa detecção precoce e em função das campanhas de vacinação, que ainda tem uma resistência muito grande. E os postos de Santa Maria estão todos com a vacina ou foram distribuídos de forma sistêmica? Assim? O que foi priorizado? Usamos uma expressão geográfica, os famosos pontos cardeais, leste, oeste, norte e sul. Foi isso que a gente priorizou para que a população não precisasse fizesse o menor deslocamento possível dentro da sua área de georreferência da sua casa. E o senhor acredita que essas doses que chegaram, 6.600, são suficientes para o grupo de risco? Não. Nós primeiro, assim, então, outro dia eu estava comentando sobre a campanha da poliomielite, que para mim foi, inclusive eu fiz uma documentação parabenizando todos os servidores da Secretaria de Saúde, tanto municipal como estadual e mesmo agentes da área federal, pelo empenho, pelo carinho, como trataram as crianças em relação à vacina da polio. No primeiro dia, praticamente 70% da população. Então, nós conseguimos com a polio atingir os objetivos que foram propostos, porque os nossos colegas que trabalham na vigilância, eles informam o governo federal os quantitativos de qualquer vacina que venha para Santa Maria, seja polio, seja vacina da gripe. E aí, assim, uma das frustrações que eu vejo é que não consegue se atingir os quantitativos. E aí entra novamente mais um pedido de vacina na tentativa de resgatar. E aí nós começamos um segundo conflito. As pessoas que aparentemente não estão no grupo de risco por determinação oficial, mas que são algum tipo de grupo de risco, nos pedem para ser vacinado e a gente fica numa verdadeira escolha de Sofia, que eu tenho externado publicamente, e eu agradeço a presença nesse programa, exatamente para pedir um apoio da sociedade, que as forças vivas, os órgãos públicos, as pessoas que têm algum tipo de influência nas esferas públicas, porque quando chega para o secretário, eu sempre digo, eu sou o menor de toda essa escala. Eu sou o que tem a menor importância, eu sou o cidadão que tem o menor poder decisório. Não é para o secretário que chegam as doses da vacina, chegam para a vigilância, a equipe da vigilância que se encarrega de distribuir, mas batem e pedem para o secretário, nós temos vacinar esse grupo, aquele grupo, e eu fico numa angústia, porque eu tenho certeza que eu quero fazer o bem, eu não tenho dúvida disso. Agora alguém perguntar, mas não é deste grupo, o senhor vai ser responsabilizado? E isso tem me angustiado, assim, como médico, como cidadão, e que eu aproveito isso e faço um chamamento para a comunidade, porque isso eu já externei de público, que as forças que a universidade, muito mais do que isso, que os órgãos públicos envolvidos na elaboração de quem determina os grupos de risco, que olhem e que façam uma análise, diríamos assim, setorial. Mas e qual que é a orientação que o senhor repassa nos postos? É para priorizar, por exemplo, gestantes, sempre, crianças, idosos? Quando vem a vacina, na campanha oficial, não é para priorizar, é para cumprir
o que está determinado pelo governo federal. Não cabe a mim discutir. E se outra pessoa fora essa faixa etária for procurar, não vai ser pode. atendida? Nas primeiras vezes, vocês não imaginam a quantidade de nãos que eu disse, porque eu estava amparado dentro do que determina a lei. Eu sou simplesmente um fiel depositário das vacinas. As vacinas vêm via governo federal, distribuídas através da Secretaria de Saúde do Estado e chegam aos municípios. E nos municípios, quem recebe, oficialmente, em nome da Secretaria Vigilância Sanitária, que já tem equipes de epidemiologia preparadas para cumprir a determinação federal. Até a primeira fase de qualquer vacina, tudo bem. Aí acontece como há um recrudescimento da gripe, em função do clima. Isso é uma característica nossa. Eu não vou esperar, eu sempre brinco, eu não vou esperar que um surto de malária, embora até possa ocorrer. Nós temos zonas tropicais na nossa borda, é muito fácil. Tivemos detectado um caso de dengue oficialmente, tivemos detectado um caso de... As nossas armadilhas constataram a presença do Aedes aegypti, e que, por um trabalho brilhante da Secretaria de Vigilância e em função dessas armadilhas da vigilância sanitária nas zonas de risco, Santa Maria é uma zona de risco de dengue de uma maneira impressionante. Só não tem porque a equipe da vigilância tem armadilhas permanentes, visitadas semanalmente e desse controle. Então, assim, nesta área, então, nós podemos correr, o nosso clima permite qualquer tipo de uma virose se tornar uma epidemia. Por isso que o pessoal que faz os quantitativos, os qualitativos, talvez devesse conversar e ver a realidade. Porque eu posso depois citar, num determinado momento, tu achar assim, me cita outros grupos que tu entenda que são riscos que não estão nos grupos de risco, que são grupos, ou os riscos, ou é porque são agentes que trabalham na área de saúde. Então, o senhor acredita que esse público-alvo da campanha de gripe A deveria ser ampliado muito mais? É a minha opinião pessoal como cidadão e médico envolvido, e nesse momento como secretário de saúde, em função do que eu vivi. Quer dizer, alguém me perguntou assim, tu tiraste isso da vivência desse período, em função o aparecimento, a preocupação das pessoas. Numa primeira fase da vacina, não havia muitos casos, então a preocupação, as pessoas talvez tivessem deixado um pouco de lado. E uma coisa interessante, o clima estava muito diferente, ele não estava propício a que as pessoas se vacinassem. Mas a gente sabe que o nosso inverno... Então o pessoal que ignorou a campanha com certeza, e agora está procurando em massa com certeza, com certeza. E isso está nos deixando assim, eu digo as autoridades públicas, judiciais, todos, nós não sabemos a quem atender em determinado momento. A gente tem um quantitativo de vacinas, a gente sabe que vem reforço, o Estado se preocupou porque viu que os números estavam aumentando e que, infelizmente, as pessoas não tinham aderido, como o Estado como um todo, federal, municipal, estadual, pensava que houvesse uma aderência. Não houve. A campanha foi ampliada em nada, e foi ampliada em nada. Nós estamos há quase 2 meses, vamos ficar com quase 3 meses de campanha de vacina. Mas agora o senhor já notou uma movimentação maior nos postos? Muito maior. Agora nós estamos antes nós tínhamos... Se aproximando a esse percentual. E com o problema... Não, ao contrário, agora sim, nós estamos preocupados, nós não estamos dando conta mais das vacinas. E todo mundo querendo ser vacinado, a gente não fica numa angústia, vacinamos aquele, não vacinamos esse, não queremos ser responsabilizados. Não falo nem juridicamente, eu falo moralmente, por um óbito que poderia ter sido vacinado e por algum motivo, não, o senhor não está... Aquilo que angustia qualquer profissional, qualquer pessoa que se envolva na área de saúde, independente da profissão, se angustia. Secretário, nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí, porque no próximo bloco nós vamos continuar falando sobre a campanha de vacinação da gripe A em Santa Maria. Por compromisso, reduza o consumo de produtos não renováveis. Ações e atitudes conscientes relativas à preservação ambiental e humana ocorrem em várias partes do planeta.
À medida em que, com a reciclagem, usamos e reutilizamos o que já existe, barramos o consumo irresponsável. Estender o ciclo de vida dos produtos é um modo eficaz de se produzirem bens renováveis, em harmonia com as pessoas e a natureza. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Estamos de volta com o Unifra Entrevista, conversando com o secretário municipal de saúde, Flávio Brum. Secretário, no primeiro bloco nós encerramos com uma preocupação boa do senhor, contando que a sociedade civil, né, como um todo, está pressionando para receber a dose da vacina. Então, essas 6.600 doses que chegaram não serão suficientes. Com certeza, precisaremos muito mais e obtemos a informação que teremos mais vacina. O governo federal vai enviar mais? Sim, já estão em Santa Maria, tem um lote grande que está sendo distribuído nos outros municípios, mas que vem mais vacinas para Santa Maria, com certeza. E tenho a listagem aqui dos postos, essa listagem vai ficar disponível no final do programa, mas para a gente lembrar, então, onde já há vacinas disponíveis para a população, no posto da Kennedy, Zona Norte, o Floriano da Rocha, Zona Oeste, José Crossetti, que é no centro da cidade, Wilson Paulo Noal, Zona Leste, Dom Antônio Reis, seria um centro-sul, e Rubem Noal, que é a Tancredo Neves, que também são as duas zonas oeste, uma seria sudoeste e a outra seria noroeste. Então, lembrando mais uma vez o que o senhor destacou, que a preocupação foi facilitar o deslocamento da população até esses locais. Qualquer um de nós pode se enganar em qualquer atitude que tome na vida, mas nesse sentido a nossa preocupação foi exclusivamente trazer o benefício para a população. Em função que eu conheci, esses poucos dias que eu estou de secretário, eu visitei pessoalmente os postos e tive a oportunidade de conhecer muitas coisas, a gente pretende melhorar. Então, faz parte, então assim, quando me perguntaram dos postos, assim, este ou aquele, eu sabia de que postos estavam falando. Então, com certeza, a nossa ideia é exatamente fazer com que a população não se desloque além do que o necessário. E a orientação para a população é tomar a vacina que é preventiva, o Tamiflu. É quando já chegou a doença. Quando já chegou a doença e só com requisição médica. Com certeza. E aí me perguntam assim, mas por que a requisição médica? A requisição médica é uma questão de controle epidemiológico, isto é, eu, Flávio Brum, precisei usar Tamiflu. Muito bem, então saiu uma receita em duas vias, uma, quando tinha que se comprar, tu deveria entregar, e a outra receita fica retida no posto e é encaminhada para a vigilância para que você faça um estudo epidemiológico. Eles vão ligar, entrar em contato com essa pessoa, informando como é que está, o que aconteceu, se eventualmente tem evoluído para uma internação hospitalar, algum familiar vai informar, para nós termos uma ideia em termos de mapeamento epidemiológico, para saber se existe alguma região, algum ponto da cidade que tenha uma maior
incidência de determinada doença, no caso H1N1, e assim começa a se organizar muito bem. Aqui é um ponto de risco. Por que é um ponto de risco? O que está acontecendo aqui que faz com que mais pessoas desse determinado local adquiram a doença? E no primeiro bloco o senhor falou também que nós temos hoje em Santa Maria 4 casos suspeitos, é isso? Isso. Que estão internados. Isso. Não, internados atualmente Não. eu não sei, por exemplo, não sei de nenhum hoje, assim, falando em termos atemporais, assim, internado específico. Porque muitas vezes, até que venha o resultado... Quantos dias mais ou menos esse mais ou menos resultado? 10 dias. Isso que já se tornou rápido, né? Era então, muito... por isso que o Tamiflu é administrado imediatamente. Claro, com porque certeza. Ele precisa Então, a 48 nossa horas. preocupação não são especificadamente com os casos que já estão internados. A nossa preocupação como saúde pública é o uso da vacina e em não tendo acontecido o uso o mais breve possível do Tamiflu. O que nós não queremos, eu sempre digo, quando se fala, a Secretaria de Saúde, quando fala, a internação já escapou da mão dela. O Tamiflu ainda está sob o nosso controle, porque somos nós que emitimos as receitas. Então, nós e lembrando que ele também Exatamente. É distribuído de forma gratuita. Com certeza, não existe custo nenhum, é simplesmente ter uma receita médica, e se alguém perguntar, mas por quê? De novo, eu enfatizo, é para controle, para nós sabermos, temos mapas epidemiológicos, e podemos dar uma informação alguma vez, que, por exemplo, o Ministério da Saúde um dia vem perguntar, da onde surgiram os casos? Nós temos um mapeamento. E, secretário, fora a vacina que é preventiva, que outras medidas a gente pode adotar em casa, nas ruas, no ambiente de trabalho, para evitar a gripe A? Por incrível que pareça, as mais simples possíveis. Talvez a mais simples possível, que é simplesmente o ato de lavar as mãos. Não precisaria usar, em princípio, o álcool gel. Se você fizer uma boa lavagem de mãos... E o que significa uma boa lavagem? Só água? Água e sabão. Água e sabão. E não é água e sabão e brincar. É água e sabão e esfregar as mãos, fazer uma boa remoção mecânica. Tudo aquilo que os nossos antigos já sabiam, eles talvez não soubessem porquê, mas eles já sabiam que nada como diziam nossos pais, nossos avós, nada como um bom banho com água e sabão. O álcool gel, no caso, pela praticidade em alguns locais onde não se pode lavar a mão. Exatamente, só que o uso contínuo é como diz, vai formando uma película. Isso tem trabalhos que... Então, assim, o correto é lavar as mãos, tá? E, se for necessário, a seguir o uso de álcool gel. Mas o importante é assim, uma boa higiene. Assoou o nariz, limpou o nariz, desprezou o papel, vai e lava as mãos. Se tiver álcool gel, melhor, mas não tendo pelo menos uma boa higiene, começa a facilitar. Pegou maçanetas, ônibus, assim, supermercados, os carrinhos, tudo bem. Lá não tendo água e sabão, lá sim tem um dispensário com álcool gel, então a gente recomenda que estabelecimentos públicos usem como um bom critério de respeito ao consumidor. Inclusive, eu sempre digo que isso aí é uma atitude, é uma boa atitude, é uma atitude correta de respeito às pessoas que vão frequentar aquele ambiente, seja supermercado, seja padaria, em que a pessoa tenha que tocar em objetos que outras pessoas possam ter tocado, ter feito toques prévios, que tenham esse tipo de sanitizadores para que a pessoa possa fazer as suas compras, seja o que for, de maneira tranquila e que não venha trazer essa doença para a sua casa. E, secretário, agora inverno, a gente sabe, por exemplo, quem utiliza transporte coletivo está sempre fechado por causa do frio. Tem que abrir, ventilar. Tem que abrir, ventilar. De novo, coisas simples que não custam nada. Um sabão dura tanto quanto o suficiente para uma boa lavagem de mão, para algumas lavagens de mãos. Lenços de papel, lenços descartáveis, quando for... tossir alguma coisa que proteja, que não tussa sobre as outras pessoas. Não precisa sair como aconteceu. A saliva contamina. Com certeza, alguns anos atrás vocês viam as pessoas com máscaras na rua por uma contaminação, um pânico excessivo. Nós não estamos nesse caminho. Então, são pequenas medidas que, com certeza,
Outro motivo, está com suspeita que seu filho possa estar com gripe, não leve-o na escola, deixe pelo menos de 7 a 10 dias afastado. Um adulto, quando houver suspeita de um quadro gripal e que eventualmente precisa usar Tamiflu, também que se resguarde, que proteja a família. Eu entendo assim, ó, se nós olharmos o contexto de 10 milhões de habitantes no Rio Grande do Sul, num estado que o inverno se torna às vezes extremamente rigoroso, eu posso dizer que a gente está conseguindo fazer as coisas com o estado como um todo de maneira adequada. Temos casos pontuais? Temos e teremos. Isto tem que ficar claro. Nós vamos conviver com esse tipo de doença, ou seja esta, ou seja aquela, sempre. As vacinas vêm para nós reduzir os danos que elas possam vir produzir. Então, esta que é o grande motivo das campanhas. Mas que as doenças continuam, nós temos que ter consciência, sim, para que a gente nunca deixe de se vacinar ou se proteger. Não pode ficar com a sensação que se extinguir, elas não voltam. É só facilitar. Que volta. Com certeza. E também, secretário, destacar que hoje a gente tem esse medo pela gripe A, mas que a gripe comum, se não for tratada, também desenvolve um quadro que pode levar ao óbito. Com certeza. São vírus. Elas se instalam, começam vamos dizer o seguinte, a depredar, já que nós estamos falando numa época em que você fala depredar patrimônio público, pichações, é exatamente isso aí que elas fazem no organismo. Elas vão depredando, deteriorando o organismo. Com isso, exatamente. Aí os nossos dias de inverno, não só por serem frios, se fosse somente o frio, não seria o grande problema. O nosso problema é o frio associado com uma extrema umidade, principalmente nessa região central, que é uma umidade descomunal, e isso reduz mais ainda a resistência corporal. Secretário, eu agradeço sua presença no programa. Importante lembrar que a população, em caso de dúvida, procure o posto de saúde, porque há profissionais capacitados para orientar, e encaminhar em caso de alguma suspeita para exames e para internações. Agora, no final do programa, então você acompanha o quadro, vão ficar aí todos os nomes e a localização dos postos, bem como os horários de atendimento para a população. O Unifra Entrevista de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau!